Na aula de hoje, nós vamos falar sobre as propriedades físicas e químicas dos compostos orgânicos. A gente já viu as funções orgânicas, né, qual a classificação, as classificações dessas funções, dessas cadeias, nomenclatura delas, e agora a gente vai ver as propriedades físicas e químicas desses compostos. Primeira propriedade é a solubilidade. A dissolubilidade a gente vai utilizar como se a gente estivesse falando de uma cadeia inorgânica mesmo, só que agora para cadeias orgânicas. Então, semelhante dissolve semelhante. E aí a gente tem a polaridade das substâncias, né? No geral, os hidrocarbonetos, eles são moléculas apolares. Então, se eu olhar uma cadeia de hidrocarboneto, a molécula é apolar. E a molécula é polar, né? Ela tem uma parte polar quando a gente tem aí elementos diferentes, né? Por exemplo, aqui eu tenho cloro, então ele, no caso, é polar, porque eu tenho esse cloro, então esse cloro não anula os outros vetores. Mesma coisa do momento dipolar. Aqui eu teria a amônia, né? NH3, e aí teria um par de elétron disponível, e aí esse par de elétron disponível, né, faria com que essa molécula fosse polar. Então, e aí, só que aqui nos compostos orgânicos a gente vai ter que olhar a cadeia toda. Uma cadeia ela pode ter uma parte apolar e uma parte polar. Então, a gente para analisar, né, se uma cadeia ela vai ser polar ou apolar ou se ela vai ser solúvel ou não, eu vou precisar olhar o tamanho da cadeia. Se eu tiver uma cadeia muito grande, por exemplo, aqui, eu tenho uma cadeia pequena com 2 carbonos e um OH. Ou seja, ela tem uma solubilidade em água infinita. Por quê? Porque a parte apolar não anula a parte polar, que é o OH, que permite a ligação de hidrogênio. Já quando eu vou aumentando a minha cadeia, a minha parte apolar vai aumentando. Ou seja, a minha solubilidade em água vai diminuindo, porque eu vou ficando com uma parte apolar, com uma parte polar muito pequena e uma parte apolar muito grande. Então, de acordo com o aumento da cadeia, a solubilidade em água diminui, tá? Então, se eu aumento aí a parte apolar, eu diminuo a solubilidade em água. Só que aí eu poderia ter solventes apolares, então esse cara aqui seria solúvel em solvente apolar, né? Por isso semelhante dissolve semelhante. E aí a solubilidade ela tá muito ligada às interações intermoleculares, tá? Então aqui eu tenho a parte apolar e a parte polar pequena. Então, quanto maior a cadeia carbônica, menor será a solubilidade em água. Mas aí ele vai ser solúvel, né, num solvente apolar, por exemplo. Ok? E aí tá, como eu estava falando, tá relacionada às interações intermoleculares. Então, essa parte aqui faz ligação de hidrogênio, ok? Só que essa parte aqui não, tá? Essa parte aqui é de polo induzido. E aí eu só teria, né, de polo induzido, moléculas apolares, então eu teria que procurar alguém que também fosse, né, apolar. E aqui alguém que pudesse fazer a interação, ligação de hidrogênio, mas como a parte apolar é muito grande, ele acaba anulando um pouco a força dessa interação aqui, ok? Aqui a gente vê um exemplo disso, né? A gente tem o ácido acético, aí ela é infinita, ou seja, a cadeia carbônica é pequenininha, né? São 2 carbonos só, e quando eu vou aumentando a quantidade de carbono, eu vou diminuindo aí a solubilidade. Temperatura de fusão e de ebulição, aí a gente também tem relação com a interações intermoleculares, né? Quando eu tenho dipolo induzido, que eu tenho para moléculas apolares, aí eu tenho moléculas, né, que tem o vetor resultante igual a zero, e quando eu tenho dipolo permanente, ou seja, a minha molécula é polar, aí eu já tenho o vetor resultante diferente de zero. E aí você sabe que quanto mais forte a interação, ou seja, né, a tendência é de que seja polar, e aí ela pode fazer talvez ligação de hidrogênio, quanto mais forte for a interação, essa interação é a mais fraca, essa é mediana e a ligação de hidrogênio é mais forte, maior será o ponto de ebulição e de fusão. Então aqui a gente já tem ligação de hidrogênio, né? Permite ligação de hidrogênio, então a água tem flúor, nitrogênio, então todas as vezes que eu tiver a possibilidade do grupo FON, eu tenho aí ligação de hidrogênio, então maior será o ponto de fusão e o ponto de ebulição. Ok? Então a gente vai analisar sempre de acordo aí com a interação. Aqui, por exemplo, eu tenho molécula polar de polo induzido, né?
E aí, você vai ver, aqui eu já tenho, ó, possibilidade de ligação de hidrogênio. Então, eu aumentei. Então, à medida que eu vou tendo uma interação, né? Aqui eu tenho uma molécula polar, então já aumentei o ponto. Aqui eu tenho uma molécula também polar, mas que faz ligação de hidrogênio. Também aumentei aí o ponto de fusão e o ponto de ebulição. Então, quanto maior, mais forte a interação, maior é o ponto de fusão e o ponto de ebulição, tá? Aí a temperatura de fusão e de ebulição dos hidrocarbonetos, né? Ele é proporcional ao tamanho da cadeia, então quanto maior a cadeia, maior é o ponto de ebulição. Então, a área de contato maior entre as moléculas, tá? E para os hidrocarbonetos ramificados, quanto maior o número de ramificações, menor é a temperatura de ebulição. Então, a gente precisa perceber aqui que é o contrário, tá? Se tiver muitas ramificações, quanto mais ramificações tiver, menor será essa temperatura de ebulição. Ok? A área de contato menor entre as moléculas. E a solubilidade, né? Como eu estava falando, semelhante dissolve semelhante, polar dissolve polar, apolar dissolve apolar. Então aqui eu tenho uma molécula, uma parte apolar, né? Era uma parte polar. Aí foi o que eu já estava falando antes, né? Isso aqui é bem solúvel em água por conta dessa parte apolar ser bem pequena. Aqui, por exemplo, no octano é superapolar, porque eu não tenho nenhuma parte polar, a molécula, né, a cadeia é totalmente apolar, então eu teria que procurar um solvente apolar, né, ele não é solúvel em água. E aí, se a gente usa um álcool de maior cadeia carbônica, por exemplo, aumenta a solubilidade em compostos apolares. Aqui só comprova o que eu já estava falando, né? Eu tenho essa partezinha polar, mas toda essa parte apolar. Então, quanto maior a cadeia, mesmo que eu tenha aqui uma possibilidade de fazer ligação de hidrogênio, a parte apolar é muito maior, então é mais solúvel em compostos apolares. O octano é todo apolar, então é solúvel em compostos apolares. E aí a mesma coisa em vitaminas, né? Se eu falar de vitaminas, é a solubilidade. Ela é hidrossolúvel, ou seja, é solúvel em água, porque eu tenho possibilidade de ligação de hidrogênio aqui, 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 aqui. Então, quanto maior a quantidade de funções, né, que eu vou colocando na cadeia e ela possa fazer ligações de hidrogênio, mais solúvel ela é. Então, se a gente olhar aqui, beleza, essa parte é polar, ela faz ligação de hidrogênio. Só que se eu só tivesse aqui, beleza, ela ia ter uma certa solubilidade, mas quando eu vou aumentando, né, a quantidade, mesmo que a minha cadeia seja grande, né, que eu tenho uma quantidade de carbono muito grande, se eu for aumentando o grupo funcional e aumentar a força das interações, aí eu consigo ter uma certa solubilidade maior em água. Então, quanto maior o número, né, de grupos funcionais onde eu vou fortalecendo a interação, aí eu também aumento a minha solubilidade, tá? Aí aqui, por exemplo, a vitamina A e E, elas são lipossolúveis. Por quê? Aqui eu já não tenho os OH, tá vendo? Eu tenho uma cadeia muito grande e um OH pequenininho. Então, acaba que a parte polar é aqui, ó. Então, ela é solúvel em gordura, né? Em lipídios. A mesma coisa aqui, eu já não tenho a possibilidade de fazer muitas ligações de hidrogênio. Eu tenho esse OH aqui, mas aí ela não tem muita parte polar, então acaba que a solubilidade é muito ruim. Por isso é mais solúvel, né, em compostos que são apolares, que é o caso das gorduras aí, ok? Por isso que elas são